Rodoviários de Petrópolis ameaçam cruzar os braços. Eles querem o fim da dupla função dos motoristas, que também fazem o papel de cobradores. Concessionárias de ônibus discordam. Acidente de trânsito em Nova Friburgo termina em morte e com vítimas gravemente feridas. Em Angra dos Reis, assalto a carro forte deixa a rodovia Rio Santos fechada. Bandidos trocaram tiros com a PM e motoristas ficaram no meio do fogo cruzado. 6 de fevereiro, quarta-feira, começa agora mais um SBT Cidade. Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil, com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. Olha, a gente começa falando de um golpe e você deve prestar atenção. A polícia prendeu um estelionatário que usava um site de compra e venda para atrair as vítimas. O criminoso fingia interesse na troca de celulares para aplicar os golpes. O repórter Caio Alex mostra essa história pra gente agora, que aconteceu na capital fluminense. Veja aí. Ainda estava escuro quando as equipes da 17ª DP de São Cristóvão partiram para fazer a operação. No Rocha, eles conseguiram prender o cabeça do esquema criminoso, Fernando Ribeiro Pereira, de 40 anos. Ele dormia quando os agentes chegaram e não ofereceu resistência. Os policiais fizeram também buscas e apreenderam telefones celulares roubados no imóvel. Os criminosos agiam da seguinte forma: eles entravam no site da OLX e viam pessoas que estavam tentando vender telefone celular. Aí eles sugeriam um encontro para fazer uma troca, uma negociação. Só que no local marcado, era aí que os bandidos agiam e conseguiam pegar os telefones das vítimas e fugir. Pegava o telefone e entregava o seu para a vítima. O seu, na verdade, era uma réplica de um iPhone, não chegava nem a ser um iPhone. E de posse do aparelho da vítima, ele pedia à vítima para ir até o seu carro, buscar o seu chip para testar o aparelho, e entrava no carro e fugia do local. E a vítima posteriormente percebia que estava apenas com uma réplica e o seu aparelho havia sido levado pelo autor. Em Ipanema, os policiais conseguiram apreender este carro, que era utilizado pelo suspeito para roubar os celulares das vítimas. Essa imagem que a polícia teve acesso mostra o suspeito agindo na rua Ferreira Leite, no bairro da Abolição. O criminoso consegue pegar o telefone do rapaz e diz que vai até o carro para poder colocar o chip dele. É aí que ele entra no veículo e foge. O dono do celular fica parado perto da grade do prédio, sem entender o que estava acontecendo. Minutos depois, ele percebe que caiu em um golpe. Fernando Ribeiro Pereira foi indiciado em 3 inquéritos pela prática do crime de estelionato. Site OLX, como tem acontecido golpes, situações criminosas envolvendo aí os sites de venda. Tem que tomar muito cuidado, porque do outro lado você não sabe quem está lá para negociar com você. E olha essa informação: um assalto a um carro forte na rodovia Rio Santos, hoje pela manhã, deixou motoristas no meio do fogo cruzado. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia militar. Os vigilantes do carro forte chegaram a fugir do local para escapar dos tiros. A rodovia chegou a ficar interditada, fechada totalmente por quase 1 hora. A ação aconteceu na altura do bairro Camorim Grande. Olha Angra dos Reis como está, hein, gente? É uma violência para tudo quanto é lado aqui do estado do Rio. Agora é aquele intervalo, mas eu volto rapidinho com outras notícias para você. Continue com a gente. Voltamos no intervalo falando do transporte público de Petrópolis, na região serrana. Os rodoviários de lá ameaçam a cruzar os braços. A categoria quer o fim da dupla função do motorista, que também faz o trabalho de cobrador. O projeto seria votado ontem na Câmara Municipal, mas a votação não aconteceu. Os vereadores alegaram que precisam de mais tempo para discutir o assunto. E a categoria, claro, não ficou nada satisfeita. Veja aí. Rodoviários foram até a Câmara e pressionaram os vereadores para votar o projeto de lei que acaba com a dupla função nos ônibus de Petrópolis. Mas a votação, mais uma vez, foi adiada. Eu estou sentindo que estão empurrando com a barriga isso aí. Eu não sei o motivo nem porquê. Que vai ter que ser resolvido, uma solução vai ter que ser dada. Sem uma solução, os trabalhadores ameaçam entrar em greve. A categoria quer garantir a manutenção dos empregos dos cobradores de ônibus. Hoje, muitos motoristas, além de dirigir, também recebem a passagem. Quem usa o transporte público acha a dupla função perigosa. Muito perigoso. Por quê?
Ué, porque ou você dá atenção, porque tem que ficar parando o ônibus no meio da estrada para ficar fazendo a dupla função, é um perigo. O veículo menor é muitas vezes sinônimo de ônibus cheio. O ônibus era maior. Era maior. E aí agora fica mais cheio. Hoje em Petrópolis, a dupla função só é permitida em coletivos com capacidade para até 40 passageiros. Mas o Sindicato dos Rodoviários alega que as empresas estão reduzindo o tamanho dos veículos para poder contratar apenas um profissional. Eu acredito até que isso aí é uma má-fé, porque se tinha carro grande ali, eles tiraram, colocaram um pequeno para reduzir o cobrador, para tirar o cobrador. A dupla função também é praticada nos veículos executivos. Petrópolis tem hoje cerca de 2.800 rodoviários. Glauco exerce a dupla função e explica que não é fácil. Com trânsito, dá troco, dirigindo, passageiro que entra na porta traseira. Olha, assunto que tem pano para manga. Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus informou que, caso aprovada pelos vereadores, a nova medida acarretará na contratação imediata de mais de 200 cobradores e que isso pode encarecer a passagem em 11 centavos. Já a Cetranspetro também entende que as câmaras municipais e assembleias legislativas não podem legislar sobre questões trabalhistas e ressalta que, além disso, o Tribunal Superior do Trabalho entende que o motorista de ônibus profissional pode fazer a cobrança da passagem, não sendo uma prática ilegal. A Câmara informou que a votação foi adiada por 8 dos 15 vereadores, porque 8 dos 15 vereadores não estavam presentes e votaram pela não inclusão do projeto na pauta de ontem em regime de urgência e que alguns vereadores ainda não se sentiram prontos para a discussão, não havendo data definida para tal. Então, não tem data definida para o assunto ser discutido na Câmara. E aí a gente vai acompanhar os desdobramentos disso aí. Um homem morreu e outros 2 ficaram feridos na manhã de hoje em um acidente na Avenida Governador Roberto Silveira, isso na altura de Duas Pedras, na cidade de Nova Friburgo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro bateu de frente com um caminhão que transportava cimento, isso por volta das 5h20 da manhã. Os militares informaram que, ao chegarem no local, uma das vítimas já estava morta. Outras 2 pessoas que estavam no carro de passeio, como vocês estão vendo aí, que ficou destruído, foram levadas para o Hospital Municipal Raul Sertã. Uma delas teve vários traumas e teve que passar por cirurgia e outra apenas ferimentos leves. Já o motorista do caminhão não ficou ferido e ainda não se sabe as causas desse acidente. Olha aí, meu Deus do céu, hein? Que violência no trânsito em Friburgo logo pela manhã de hoje. E agora, gente, também em Friburgo, imagens impressionantes de uma câmera de segurança lá em Nova Friburgo, mostrando aí um motorista escapando da morte. É isso aí. Por pouco a cena não terminou em uma tragédia. Você está vendo aí, o Bira já está rodando as imagens. Essas imagens são de sexta-feira passada. Tá, você vê o carro branco, ele subir essa ladeira que dá acesso a um depósito de produtos alimentícios lá na cidade, quando de repente ele desce de ré rapidamente. Em seguida, olha aí o que acontece. Gente, uma carreta desce de ré também desgovernada. Ela atinge ali uma guarita de ônibus, por sorte não havia ninguém no local, ninguém ficou ferido nesse acidente aí, porque não havia ninguém na carreta, ela desengrenou e acabou descendo sozinha ali, totalmente desgovernada, morro abaixo. Olha, gente, que perigo. Esse cara aí, olha, foi atento, esse motorista aí foi bem atento, porque ele poderia ter sido atingido em cheio, hein? Olha só. E agora mais um caso de violência que assustou moradores de Teresópolis, na região serrana do Rio. Um pai usou um facão para matar o bandido e defender o filho baleado durante um assalto na residência da família lá na cidade. Vamos com a Tassiana Ferrante, que ela tem as informações desse crime. Tassi, muito boa noite para você, explica para a gente como tudo aconteceu e me fala aí também qual é o estado de saúde das vítimas, porque esse pai que acabou salvando a vida do próprio filho, ele também foi baleado nessa ação. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o Hospital das Clínicas de Teresópolis, o contador Paulo Henrique Ferraz, de 32 anos, e o pai, Paulo Ferraz Ferreira, de 56, estão estáveis. Eles foram baleados em casa, no bairro de Motas, no interior de Teresópolis. De acordo com a Polícia Militar, 3 homens invadiram a residência das vítimas na tarde desta terça-feira para cobrar uma dívida de Paulo Henrique, o filho. Um dos bandidos estava armado e atingiu a vítima com 2 tiros no tórax. Para defender
defender o filho, Ferreira entrou em luta corporal com o atirador e o matou com um facão. Ele também acabou atingido por um tiro na perna e levou um corte profundo na cabeça. Ambos passaram por exames e foram operados. Os outros 2 homens envolvidos na invasão ainda tentaram fugir, mas foram presos pela Polícia Militar. Salu. Tássio, olha, meu Deus do céu, essa é Teresópolis, olha, os bandidos invadiram a casa dessa família, imagina o desespero, teve tiro, esse pai aí entrou na frente para poder salvar o filho, acabou usando um facão ali para matar um dos bandidos, né? Eu vou te contar, é muita violência. Obrigado, Tássio, divide a tela, porque o repórter Lucas Madureira vai trazer essa informação. Lembra daquele caso em Campos, onde uma ONG teve os instrumentos musicais roubados? Então, a polícia chegou até um suspeito. Trata-se de um ex-aluno da instituição, Lucas. A polícia conseguiu recuperar os instrumentos? Sim, Salutiel, os instrumentos foram totalmente recuperados. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo a Polícia Civil, o ex-integrante do projeto agiu com outro homem e vendeu os instrumentos em comunidades de Campos. Segundo a Polícia Civil, a prisão dos 2 foi expedida pelo delegado Bruno Cleuder à Justiça. O crime foi registrado no dia 20 de janeiro na ONG Orquestrando a Vida. Ainda segundo a Polícia Civil, os 2 negam envolvimento no caso, Salutiel. Volto com você. Ok, Lucas, está aí, uma parte desses instrumentos foi recuperada. Cara, é muito vagabundo, né? Já estudou na instituição, quer dizer, foi beneficiado e agora foi lá roubar os objetos, os instrumentos musicais. Eu vou te contar, meu amigo, toma vergonha nessa cara. Foi resgatado na madrugada de hoje o último jovem preso na Pedra do Imperador, em Nova Friburgo, após fugir da Polícia Militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz desceu ancorado por cordas por volta de 1h30 da madrugada. Outros 4 rapazes foram retirados do local ontem, no final da tarde, e um morreu ao sofrer uma queda. Todos os jovens estão sob custódia da PM no Hospital Municipal Raul Sertã e serão levados para a delegacia da cidade para prestar depoimento. O corpo do adolescente que morreu, Matheus Storck de Oliveira, de 17 anos, foi levado para o Instituto Médico Legal. O grupo começou a correr quando viram a viatura da PM que fazia um patrulhamento no bairro Alto de Olaria na noite da última segunda-feira. Os militares contaram que tentaram alcançar os jovens, mas que eles entraram em uma mata e começaram a subir a pedra. A PM afirma que não sabe o motivo pelo qual o grupo fugiu. E em Rio Bonito, a PM recuperou 2 carros roubados e prendeu um jovem suspeito de participar do assalto. Segundo a PM, durante a captura do suspeito, ele tentou fugir e acabou batendo com o veículo. Roda aí. O acidente aconteceu nesta terça-feira na estrada de Rio Seco, em Rio Bonito. Segundo a PM, ao avistar a viatura, o suspeito, um jovem de 19 anos, tentou fugir, mas acabou perdendo o controle da direção e saindo da estrada. Ele teve ferimentos leves e foi levado para a delegacia e reconhecido pelas vítimas como sendo o autor do assalto. Ainda nessa terça, outro carro roubado também foi recuperado na estrada de Rio Seco. De acordo com a Polícia Civil, o carro foi roubado em Tanguá, cidade vizinha, e estava abandonado. Dentro dele foram encontrados documentos pessoais das vítimas. Você vê, né? Tudo jovem, envolvido com criminalidade, né? Tem um futuro pela frente, tem disposição, mas querem para o crime, fazer o quê? E a Polícia Civil divulgou a foto do motorista acusado de ter atropelado e matado o motociclista David Pires da Silva, de 20 anos, isso em Rio das Ostras, como a gente mostrou aqui. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Cosme Luiz dos Santos, de 64 anos, é considerado foragido da Justiça. Contra ele foi expedido um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, esse motorista teria perseguido o motociclista depois de o jovem ter esbarrado com a moto no retrovisor do carro dele no último fim de semana. Cosme fugiu do local sem prestar socorro e não se apresentou na delegacia. O veículo envolvido no acidente foi apreendido ontem pela polícia. Quem tiver informações sobre o acusado pode ligar para o Disque Denúncia. O telefone está aí na tela, o 21 2253 1177. Agora é mais um intervalo, já outras notícias. Continue aqui com a gente. A gente volta com essa informação. A Prefeitura de Arraial do Cabo determinou uma multa de R$5 milhões à concessionária Prolagos por causa do despejo de esgoto nas águas das praias da cidade. Isso aconteceu na semana passada. Vamos então com o Lucas Madureira voltar com ele. O resultado da análise da água já foi divulgado, né, Lucas? E o que diz a Prolagos aí sobre essa multa, sobre essa questão toda? A Prolagos diz que vai recorrer da decisão, Salutiel. Ainda segundo a concessionária, o despejo de esgoto no mar foi necessário para não alagar a cidade devido ao grande volume de chuva.
A Prolagos afirmou que a partir de março vai retomar a obra de construção do cinturão, que será responsável aí pela captação do esgoto na cidade. A Prefeitura de Arraial do Cabo ressalta que a Prolagos já havia recebido uma multa de cerca de R$1,5 milhão em 2017, pelo mesmo motivo: despejo de esgoto no mar, Salutiel. Volto com você. É uma irresponsabilidade, né? O resultado da água diz que realmente havia ali presença de esgoto doméstico nessa água suja que foi lançada ao mar, né? Eu vou te contar. Olha, Lucas, é muita irresponsabilidade. Tem que pagar a multa mesmo. Divide a tela. Vamos agora com a Tassi, porque é o seguinte: menos assessores e nada de parentes. Essas são as exigências do Ministério Público Estadual em um termo de ajustamento de conduta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Tassi, é o seguinte: quais outras medidas a Casa Legislativa da cidade vai ter que cumprir? Já tem um prazo para isso acontecer? Salu, o documento prevê a interrupção da prática de nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, assim como a exoneração dos 44 funcionários que se enquadram nessa situação até o dia 1º de março deste ano. Ainda devem ser exonerados até 1º de dezembro de 2020 os 22 ocupantes de cargos equivalentes, para que a partir de 1º de dezembro de 2021, cada vereador faça jus a 3 cargos de assessoria por gabinete, que atualmente possui 6, e ainda devem ser exonerados até 1º de março de 2019 todos os ocupantes de cargos definidos por lei como efetivos, atualmente ocupados por contratados, dando posse então aos aprovados do concurso realizado em 2017, ainda em vigência e passível de prorrogação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro celebrou o termo de ajustamento de conduta junto à Câmara Municipal de Nova Friburgo com o objetivo de reduzir o atual número de cargos comissionados no Legislativo Municipal. Isso porque foi constatado um quantitativo excessivo de servidores comissionados na casa, inclusive para o desempenho de funções permanentes. Salu? Tassi, eu sou de Friburgo, conheço a cidade, né? Vai esvaziar a Câmara, né? Porque se não for parente, eu vou te contar uma coisa, hein? Que mais tem. Obrigado pelas informações. Mas é isso aí, tem que apertar o cinto mesmo, é gasto do dinheiro público à toa. Praticar esporte é tudo de bom, não é verdade? Você concorda? Em Rio das Ostras, a praia de Costa Azul se tornou um dos espaços mais democráticos para a prática de esportes na areia. Por lá, gente de todas as idades tem se reunido para jogar futevôlei, vôlei adaptado e até beach tênis. Quer saber como é que é? O Lucas Madureira traz na reportagem para a gente agora. Dona Elba adora praticar esportes e conta que os benefícios para o corpo foram imediatos depois que começou a jogar vôlei há cerca de 2 anos. Eu tenho uma limitação nesse braço que eu não suspendo totalmente e com o vôlei eu fui aos poucos, né, exercitando e hoje já pego bola no ar. Ela e outras 50 pessoas, a maioria idosos, praticam o chamado vôlei adaptado, uma versão que exige menos resistência comparada com o vôlei convencional. Pode ser praticado por pessoas de várias faixas etárias, né, e tanto do sexo masculino e feminino. As atividades acontecem 6 vezes por semana na praia de Costa Azul, em Rio das Ostras. A areia se transforma num complexo esportivo. Nesta quadra aqui, quem também sua a camisa são os atletas do futevôlei. Dia 24 de fevereiro estarei no Campeonato Brasileiro, estarei defendendo meu cinturão, né, campeão brasileiro, que eu sou atual. Campeão brasileiro junto com meu parceiro Tavinho, estamos aqui nos preparando para a próxima etapa. Outro esporte que também tem espaço na areia é o beach tênis, ou como é mais conhecido, tênis de praia. O beach tênis é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Aqui em Rio das Ostras, ele chegou há cerca de 1 ano e meio e atrai cada vez mais novos atletas na cidade. Tem em média 120 pessoas ao todo e gira pessoas de outros de Campos, de Macaé, de Búzios, Cabo Frio, que está sempre visitando a nossa arena, que tem uma rotatividade muito boa. Ana Luísa está treinando pesado. É que ela vai participar de uma competição que vai acontecer nesse fim de semana em Campos. Eu estou indo agora sábado, dia 9, para Farol de São Tomé, disputar um campeonato do Sesc Verão lá. E espero trazer um troféu para Rio das Ostras aí. Estou treinando todos os dias
Independente do esporte, o importante é se exercitar. Hoje mesmo eu já estava um pouco sentindo um pouco de falta de ar, porque eu estou muito tempo sem treinar. E como tem a competição, o Campeonato Brasileiro agora, a gente vai defender o cinturão. Eu vim para cá para a gente treinar e voltar ao preparo legal. Pois é, olha aí, que bacana. Pena que a praia está largada, a Prefeitura de Rio das Ostras abandonou a praia de Costa Azul. Mas olha aí que oportunidade para você praticar esportes. É, meu amigo, isso aí, esporte é saúde. E olha, a cidade de Araruama hoje completando 160 aninhos. E para celebrar a data, o grupo Sorriso Maroto, o grupo de pagode, se apresenta daqui a pouquinho, a partir das 9 da noite, no palco da Praça de Eventos do bairro Pontinha. A entrada, gente, é franca. Então é isso aí. Parabéns, Araruama! Tá lá na região dos Lagos, linda cidade, hein? Parabéns a todos vocês que moram em Araruama. 160 aninhos, hein? Agora eu vou embora. Deixo vocês com o SBT Brasil. Fiquem com Deus e a gente volta a se falar novamente amanhã. Até lá.